Você é fera, já foi o primeiro já. Aí, a professora entrou também, que bom. Boa Boa noite, tarde, tudo professora. bem? Boa noite, Tudo, aliás, né? é, Tudo, agora é só esperar tudo bem. Espera a galera entrar aí. e o Puma agora. Já fiz o convite para ele, já estou no aguardo também. Obrigado, professora, por ter aceito o convite também, é de grande valia. Ter uma Eu que opinião, agradeço. eu fico feliz. Estamos aqui no aguardo de entrar. Mestre, você estava concluindo uma pergunta que eu te fiz, e eu até peço desculpa porque eu acabei não deixando o senhor terminar. Foi, eu estava comentando com você, Cavalo, primeiro reconhecendo esse lugar de difícil trato com a diversidade e que a capoeira enfrenta hoje, né? Uhum. A capoeira, ela é, de alguma forma, um reflexo de como está estruturada a sociedade. Ela é uma microcena da sociedade. Sim. Fui te responder a pergunta falando especificamente aqui de Salvador, na Bahia, caracterizando que a gente está no Nordeste brasileiro e que boa parte da comunidade está envolvida no bolsão de miséria. Fato que acirra o processo de preconceito e discriminação. E aí te disse que isso precisa, essa ideia precisa correr paralelo com uma outra ideia, que é como eu exerço a militância. Entende? Então tem uma discussão, que é a discussão de respeito à diversidade, de necessidade de diálogo no século XXI e tal, que eu acho que é muito importante. Mas talvez o grande mote e a oportunidade de encontrar com vocês aqui hoje seja a gente discutir como eu exerço essa militância no ambiente da capoeira, para não confundir a discussão de capoeira com qualquer outra discussão paralela que esteja ali. Entende? Porque, por exemplo, a gente, enquanto protagonista de capoeira, tem uma responsabilidade com o legado de capoeira, a responsabilidade primária, né? Sim. Que é tocar berimbau, cantar, jogar, falar sobre filosofia e tal. Seria injusto, por exemplo, chegar num local de militância LGBTQI+, e exigir daquelas pessoas ali que tocassem berimbau. Entende? A razão inversa também vale. No âmbito da capoeira, quem tem que chegar primeiro, salvo o melhor juízo, e estou só colocando uma interpretação, é a capoeira. Toda discussão paralela que vem em torno ali, que é legítima, importante, acho que a gente precisa chamar a atenção, ela é uma discussão secundária no âmbito da capoeira. Entende? Então, talvez isso seja o grande fio da meada. Porque discutir se está certo ou errado, acho que é redundante. Todo mundo sabe que é correto a gente trazer esses temas que lidam com diversidade, com respeito ao diferente. Né? Exato. Porque o diferente ele não está só na categoria ou no espaço de discussão de LGBTQI+. Eu uso óculos, sou diferente. Tenho pouco cabelo, sou diferente. Né? Sorriso. O sorriso, só o fato de você sorrir em alguns espaços de capoeira te torna um alvo de exclusão. Incomoda. Entende? Muito, porque você tem que ser truculento, o patriarcado diz que macho tem que ser viril, tem que entrar e dar porrada e tal, né? Ou seja, não é possível que alguém exerça a sua masculinidade de maneira não tóxica. É estranho, o natural virou estranho, né? Sim. E muitas vezes está confundido, porque a gente está num momento de grande ebulição, né? Talvez de grande... Eu ia usar o termo, mas eu não quero não, porque pode parecer ofensivo, mas a gente está num momento onde é preciso fazer de tudo para chamar a atenção. E nesse processo de fazer de tudo para chamar a atenção, coitada da nossa capoeira, né? Ela às vezes fica a segundo ou terceiro plano. É assim que tenho pensado, mas com profundo respeito, viu, cara? Claro. Pô, muito legal, mestre. Professor e mestre, eu peço desculpa a vocês, eu não sei o que aconteceu, deu algum problema. Eu vi que o Puma ele mandou alguma coisa aqui de mensagem, eu não consigo ler, eu não consigo ver o que aconteceu. Eu estou tentando dar uma lida aqui, mas... Enfim, eu convidei, tentei chamar algumas vezes aqui e eu não estou conseguindo. É a primeira vez que acontece esse problema com ele. Eu já fiz outras lives com ele.
e nunca deu esse problema. Eu não sei o que aconteceu. Eu vou ficar aqui no aguardo dele aparecer. Eu vou tentar chamar mais uma vez aqui para ver se eu consigo achar. E a gente vai dar procedimento até ele aparecer. Ele está online aqui agora. Pode ser algum problema no próprio... Enfim, pode ser algum problema no Instagram dele. Se ele estiver assistindo agora, pedir para reiniciar talvez o celular para a gente dar continuidade. De qualquer maneira, a professora Lupita é a primeira vez que está aqui no canal. E geralmente quando a gente faz alguma live com uma pessoa, a gente tenta apresentar a pessoa antes, né? Para não cair de paraquedas aqui, sem a gente conhecer a pessoa. Então, mestre, eu vou pedir licença para o senhor e vou pedir para ela se apresentar. Então, professora Lupita, com quem que você começou a treinar capoeira? Quanto tempo você tem de capoeira? Boa noite. Boa Eu noite. comecei a capoeira com 14 anos de idade, com o professor Casquinha da Muzenza, inclusive ele está aí assistindo. A galera toda que começou a capoeira comigo vai se conectar aí para assistir a live. Que E ótimo. o mais interessante, né, de ter começado aos 14 anos, porque eu comecei justo na época que eu estava em transição hormonal, eu estava em processo de tomando hormônio, fazendo toda aquela correria, porque eu já tinha descoberto quem sou eu, né? E a capoeira, por ela ter esse dom de acolhimento, por ser uma arte tão linda, uma das artes, o esporte mais lindo que tem para mim é a capoeira, obviamente. Eu estou há 21 anos na capoeira, me formei agora como professora de capoeira, agora em maio, dia 29 de maio, pelo mestrando Dourado e professor Cobrinha, que era o meu outro professor. E assim, essa galera veio sempre me auxiliando, né? Sempre me posicionando para eu enfrentar a sociedade, enfrentar o mundo. Com 14 anos eu não tinha malícia de saber o que era uma sociedade. Eu sabia que eu era diferente. Sei até hoje que não é fácil ser diferente, mas também seria muito chato ser igual a todos. Mas eu acredito que para a gente alcançar um espaço, a gente não precisa atacar ninguém. Porque eu sou respeitada. E eu não precisei atacar ninguém para ser respeitada. Eu precisei respeitar o próximo para ser respeitada. Eu me posicionei como uma mulher na sociedade. Eu sou uma mulher, sou casada, tenho meu marido, sou professora de capoeira, tenho a minha vida dentro da capoeira e fora. Então eu acho que minha trajetória todinha dentro da capoeira me fez ser muito grande e muito forte quem eu sou hoje. Devo muito às pessoas que me instruíram, igual o meu professor Casquinha, né, meu mestre, que é o Dourado hoje. Tenho muitos amigos dentro da capoeira que sempre sentaram comigo e conversaram comigo. E para você ter ideia, dentro da capoeira, eu já fiz uma puxada de rede onde eu fui José. Eu fui José, com 17 anos de idade, no céu, que a gente fez a inauguração. E aí é muito contraditório, né? Poxa, você foi José e hoje você é quem? A Maria? Obviamente, tem José e tem Maria, né? Foi só uma troca de papel, porque a gente é atriz, a gente é ator, a gente faz tudo na vida. Só que isso não me diminuiu em momento algum, porque eu fui respeitada. Ali eu estava atuando dentro da capoeira. Então eu acredito muito nessa palavra de igualdade. Sim, é capaz de todo mundo tratar todo mundo bem, mas eu não consigo respeito da tua parte, vindo da tua parte, se eu estou te atacando. Existem outras artes, né, como jiu-jitsu, muay thai, karatê, entre outras, MMA, que eles têm o segmento deles, né, onde ninguém quer fazer um papel ridicularizando aquela arte. Só que com a capoeira as pessoas têm essa mania de fazer. Tem essa ideia, né? Eu vou colocar isso aqui porque é a capoeira, cara. Porque a capoeira é livre, a capoeira é para todo mundo. Para todo mundo. Não existe outro termo. Para mim é só capoeira para todos. Eu não procurei outro termo no dicionário porque não tem. Né? A capoeira, ela é para todos. Ela cabe todos. Né? A comunidade LGBTQIA+, pode todo mundo treinar. As academias estão aí. Eu não precisei de ninguém da comunidade LGBTQIA+, para me levar até a capoeira. Eu fui até lá, porque eu sabia que eu tinha influência dentro da minha família. E não estou aqui falando para que todas as meninas que eu conheço, que eu tenho muitas amigas, mulheres trans, homens trans, homossexuais, que são do meio LGBTQIA+, assim como eu faço parte, né?
Eu faço parte de uma sociedade normal, assim como elas fazem. Ah, tudo bem, a gente está falando que a gente não tem oportunidade. A gente quem? Eu tenho oportunidade. Eu tenho. Porque eu busco. A oportunidade, ela está aí para você buscar. Ah, mas uma empresa não vai te pegar por você ser... Não só tem aquela empresa para eu trabalhar. Na minha época, quando eu era mais nova, 18, 19, não tinha ONGs que ajudavam com cursos de cabeleireira, maquiagem, igual tem hoje. Cara, eu estudei escola pública. Eu não precisei ganhar um salário para estudar igual algumas amigas minhas estão ganhando. Eu não precisei, eu tive que enfrentar a sociedade. E graças a Deus, eu agradeço a Deus ter me permitido enfrentar a sociedade, porque me fez ser quem eu sou hoje. Então, não tem essa ideia de querer falar de igualdade quando você está agindo com preconceito. Porque se eu for numa academia, me inscrever hoje, eu, professora Lupita, chegar numa academia de grande ou pequeno porte, vou lá me inscrever. E aí o dono da academia ou a dona que seja, não importa o sexo do dono, olha pra minha cara e fala, ô professora, por você ser uma mulher trans, você paga o dobro. Tá entendendo? O que eu vou falar pro dono? Por que eu vou pagar o dobro? Aí ele vai olhar pra minha cara e ele vai falar, porque essa é a minha ideia, porque a academia é minha, porque o projeto é meu, e eu quero ser diferente, eu quero inovar. Aí eu vou responder pra ele, tá, mas por que você quer inovar? Ah, porque sempre fizeram isso com a gente. A gente sempre ficou pra trás, nunca deram oportunidade, e etc e tal. Só que aí você tem que passar a pensar de uma seguinte forma. Se eu quero fazer diferente, eu não posso agir com uma forma preconceituosa, eu não posso ser da mesma forma que as pessoas me atacaram, eu não posso atacar. Eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que montar um projeto onde eu possa englobar as mulheres trans, homens trans, homossexuais, bissexuais, heterossexuais, brancos, negros, índios até. Não importa, desde que a regra sirva para um, seja igual para todos. Porque quando a minha ideia é o respeito e igualdade, eu não posso agir de forma preconceituosa. Eu não posso retroceder aquilo que eu estou lutando desde quando eu comecei a minha transição. Eu não posso ridicularizar a minha capoeira. Eu faço apresentar... A capoeira você pode trazer o hip hop, o funk, o pagode, qualquer outra apresentação para complementar no festival de capoeira, no evento, no batizado. Porém, ali, quando você chegar, você vai ver que todos estão de abadá. Não vai ver ninguém de plumas e paetês. Você não vai conseguir respeito atacando. Então, a minha ideia, como professora de capoeira e como uma mulher trans de uma sociedade que eu sei que ela massacra, porque eu vi amigas minhas morrendo na mão dos outros, eu vi policiais dizer que era apenas mais uma que não ia mais encher o saco. E isso dói, isso machuca, e a gente sabe que tem famílias, né? Só que aí a gente não pode ficar se vitimizando. Tudo eu vou me vitimizar. Ah, porque eu sou uma mulher trans, a empresa não me pegou porque eu sou uma mulher trans. Não, eu não pegou porque eu não quis. Ou porque eu não faço realmente parte daquilo que eles querem. Não complementei algo. Mas eu não concordo quando as pessoas vêm. Eu estou numa roda de capoeira, um exemplo. E eu sou da comunidade LGBTQIA+, como dizem. Aí eu tenho que esperar o mestre falar, agora é só mulher. Por que a roda agora é só mulher? Por quê? A mulher já tem o espaço dela dentro da capoeira. Pode ser pequeno. O tamanho não importa. O importante é ter o espaço. A gente já tem o nosso espaço. Eu, particularmente, jogo com homem, com mulher, com criança, de igual para igual, respeitando a hierarquia. A partir da hora que você tem consigo mesmo o respeito ao próximo, você vai conseguir tudo, cara. Eu acredito que não precisa os holofortes têm que estar virados para a professora Lupita para mostrar que ela é diferente. Todo mundo sabe que eu sou diferente. Todo mundo sabe que você é diferente. Você é tão diferente. Eu assisti a live, a entrevista que você fez com o professor Puma Camilê, onde ele fala, né, que os brancos vão pagar o valor total. Aí ele explicou sobre o Vogue, sobre as pessoas homossexuais amigos dele, trans, tal. Só que aí eu te falo, seria muito difícil você falar que os brancos têm que pagar o valor total e eu tô fazendo uma entrevista com um cara que é branco. Tu é branco, cara. Tem uma amiga minha chamada MC Trans, que ela tem um canal no YouTube, ele tem um canal no Instagram. Eu poderia estar fazendo uma live exatamente agora com ela, porque ela é uma mulher trans.
Só que ela não é da capoeira. Eu poderia fazer um formulário de questões e dar para ela e falar, me faça essas perguntas. Mas não, eu topei fazer com você que é heterossexual e branco. Sabe por quê que eu topei fazer a live contigo? Não foi para engrandecer o teu canal ou para ninguém me dar like, não. Foi porque você é igual a eu. Não muda nada. O mesmo sangue vermelho que corre na tua artéria, corre aqui na minha. As diferenças lá fora na sociedade, elas vão existir, cara. Para mim, para você, por ser branquinho, sua barba ser loirinha, vão dar risada de você, porque sempre vai ter alguém que não vai concordar com a tua aparência. Mas se a gente agir de uma forma onde a gente se posicione e mostre para a sociedade, eu sou diferente, mas não sou igual às pessoas que me atacaram, eu posso fazer diferente, eu acho que ficaria mais bonito. Essa é a minha opinião. Eu não estou aqui para concordar e nem discordar de ninguém, estou para ouvir e aprender. Igual o mestre estava falando, eu já estou com a caneta, porque o que eu achar interessante eu vou anotar. Porque o que é bom a gente absorve, o que não é a gente deixa passar. Mas eu acho que essa parte de o público LGBTQIA+, vem tomando espaço. Cara, eu estou na capoeira desde 1999. Faço parte dessa comunidade LGBT, né? Então, eu já estou nesse espaço desde 1999. Onde nem celular a gente tinha. Hoje em dia, as crianças com 8 têm um iPhone 11, 12, 13, porque os pais têm condições. Mas elas já têm TikTok e tudo. Então, as coisas estão evoluindo. Você não pode retroceder, não. Você não pode voltar. Você não pode atacar as pessoas. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você expõe na internet. Tá entendendo? Porque o que... Sim. Eu vou ter que te cortar, porque senão eu não vou conseguir te fazer a pergunta. Faça todas. Você e todo mundo de casa. Eu acho que o Puma Camilê conseguiu entrar. Opa, que bom, que bom. Tá aparecendo Eu aqui. acho que teve algum problema lá na conexão dele. Eu já ia chamar... O meu também estava parado. Eu saí e entrei de novo. Ótimo. Pronto. Mas me faça a tua pergunta. Ótimo, ótimo. Conseguiu explicar, se expôs. Eu acho que agora vai entrar. Aí. Entrou. Agora sim. Olá, Falta meu agora querido. o Eu mestre não estou Jean. entendendo, na verdade, o porquê, mas a minha conta não consegue enxergar a sua live. Eu estou aqui assistindo, eu entrei pela conta do meu namorado, mas que bom que deu certo. Eu Desculpa, viu, gente, o atraso. Eu já ia perguntar se podia chamar pela conta do Tony. Exatamente. Então, a professora Lupita se apresentou aqui agora. Foi ótimo, porque deu um tempo legal para ela falar um pouquinho sobre a vida dela. E as perguntas, assim, eu primeiro agradecer a todos vocês. Eu acho incrível ter esse tipo de conversa, de assunto, coisas que, Sim. às vezes, só de você tocar no assunto já era um inferno, né? Já era uma coisa de outro mundo. O mestre Jean está aí para falar como deveria ser o inferno. Eu acredito que o mestre Jean seja a pessoa que tem mais tempo, mais experiência de capoeira do que da gente aqui. Então, qual é a ideia de trazer vocês aqui para a gente conversar sobre esse assunto, né? Era vocês falarem um pouco e eu pedi para o mestre Jean, humildemente, se ele podia fazer o papel. Óbvio que é muito complicado você representar toda uma gama, ainda mais de mestres de capoeira, que é muito difícil você falar por ele todo, mas eu acredito que ele representa uma parte muito legal da capoeira, de alguns mestres de capoeira, né? Eu vou fazer somente uma pergunta e eu vou deixar cada um responder, óbvio, né? Eu vou pedir para vocês, se a gente puder responder em 3 minutos, eu vou fazer o papel de chatão aqui, para que a gente consiga fazer e não fique muito... Eu faço papel de chato, faço esse papel de chato de um jeito perfeito. E depois eu queria dar o espaço para cada um de vocês fazendo uma pergunta para si próprio. O mestre Jean poder perguntar para o Puma, poder perguntar para a professora. Professora, cada um fazer uma pergunta para cada um, também com o tempo aqui de chat. Quando fizer assim, ó, é porque faltam uns 30 segundos, tá? Tá bom? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. As tradições, elas são inventadas dentro da capoeira, elas são criadas por algum motivo e isso vai se perpetuando até que se torne algo aceito, né? Hoje, se eu quiser começar a dar aula de capoeira de bermuda azul e tiver uma aceitação, ou só dentro da minha escola, isso se torna uma tradição dentro da minha escola que só se perpetua em outras escolas. Isso é normal. Até que momento, até que ponto a tradição da forma que eu quero me expressar pode afetar o fundamento da capoeira? E quais são esses fundamentos? Que também tem isso. As pessoas ficam falando muito de fundamento
E às vezes o que a pessoa acha que é fundamento é só uma forma de cantar, como eu já vi já em roda de capoeira. O cara canta 5 lamentos um atrás do outro e as pessoas jogando daquele jeito ali com o lamento cantando. O cara comprou o CD do Tony Vargas, do mestre Tony Vargas, aí canta aquelas músicas ali todinha e no final ele dá esporra, ninguém respeita o fundamento. Que as pessoas falam sobre fundamento e não sabem nem do que está falando. Então, eu gostaria muito que o mestre Jean falasse por último. Com vocês, tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, Puma? Tá. Então, até onde a tradição pode ir e até onde vocês acham que ela pode afetar o fundamento? Eu vou falar o que eu penso. Eu acho que a tradição dentro da capoeira, ela pode ir até o limite que você não desrespeite a essência da capoeira. Eu acho que a gente não pode inovar qualquer tipo de coisa na vida, desde que a gente não tire a essência daquilo que já existe, né? Igual você falou, você pode ter uma tradição de colocar na tua academia, treinar de bermuda, jogar de bermuda, fazer como você quiser. Você pode sim, só que você também pode ter que estar apto a receber muitas críticas, porque está fora do padrão, né? Eu nunca cheguei no evento de capoeira de salto. Nunca, e nunca vou chegar, até mesmo porque eu tô indo pra capoeira, eu gosto de ficar com o pé no chão mesmo, eu gosto de me sentir aquela energia inteira de todo mundo, aquele suor hoje não por causa da Covid, não pode nem encostar, né, mas aquela energia, a essência da capoeira, que quem é capoeirista sabe do que eu estou falando, que a gente não tem como eu de vestido, eu jogar capoeira. Não tem como eu, de certo tipo de trajes, estar na capoeira, né? Até mesmo porque, dependendo do olhar, eu já vou achar que tá me cobiçando, eu já vou ter outras ideias que não tem nada a ver com a capoeira. Então, a tradição, ela tá aí para ser respeitada também. Você pode pôr o que você quiser dentro da capoeira. Mas aí você tem o exemplo, né? Você vê as pessoas do jiu-jitsu treinando. Você já viu alguém de shortinho treinar Gil? Como vai agarrar? Tem o pessoal do Muay Thai. Eles treinam, nunca vi ninguém treinar de leg ou de topzinho lá. Todo mundo tem suas tradições, suas essências. Você pode inovar? Cara, tudo. Tudo. Eu inovei. Tá aqui um exemplo de inovação. Eu vim como um ser humano que a sociedade achou que eu era para ser tal forma, mas minha alma não era aquela. Eu procurei inovar. Me renovei por dentro, vim aflorando para fora e procurando respeito. Mas não deixei perder a essência de ser humano. Eu não perdi a minha essência como ser humano. Eu continuei sendo um ser humano. Por isso que eu exijo respeito como ser humano. Então eu exijo respeito como ser humano e como capoeirista. Tenho a minha essência, vou em eventos de todo mundo e sempre carrego a minha armadura, que é o meu abadá. Então você pode inovar, você está apto a isso? Você tem a inteligência, você tem a sabedoria de inovar? Vai em frente, cara. Mas lembre-se que não se inova nada, não se renova nada, não se muda nada atacando ninguém. Tem que respeitar os limites de todos, porque a gente exige isso, respeito. Então, quando a gente exige isso, a gente tem que passar isso, né? Porque tudo é reciprocidade. Essa é a minha opinião. Eu, professora Lupita. Perfeito. Agora deu quase 2 minutos e 10, ó. Eu marquei aqui, querido. Tá bom. A data tá cronometrada, roçado. Rápido, Perfeito. muito rápido. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Boa noite, Boa meu noite. querido, minha querida Lupita. Muito prazer em conhecê-la, muito prazer, viu, mestre? É um privilégio estar aqui hoje proporcionando uma conversa que talvez nunca tenha existido na capoeira, gente. Vocês percebem a oportunidade que a gente está tendo aqui, o privilégio que a gente está tendo de poder, na verdade, possibilitar um futuro que seja um pouco mais horizontal, que fale de mais perspectivas, de mais prismas de visão. Então, primeiramente, muito obrigado por isso. Então, falando sobre tradição, nos pontos que você trouxe, meu querido, acredito que tradição são costumes, na verdade, que toda uma comunidade tem por simbologia e por significados, que é para cima dos shorts, para cima da roupa, para cima da cor, para cima de qualquer coisa, para trás do nome, existe um significado que é a essência. Então, a tradição, ela se perde quando a gente gruda em coisa.
Se eu grudo em coisas, de alguma forma eu esqueço o motivo daquela coisa existir. E, na verdade, a história ela é mutável, é movimento, a capoeira é movimento, tudo é movimento. Só que por trás de tudo que eu posso falar, eu não posso esquecer do que veio antes, que é o antigo, é o fundamento. Que diferente de tradição e fundamento, eu acho que às vezes as pessoas até se perdem um pouco nisso, que parece muito difícil, mas é muito simples. A tradição, como você trouxe, são costumes, na verdade, que por simbologias a galera continua seguindo, e fundamento é algo que é fundamental. É algo que sempre esteve ali. É algo que sempre esteve. E o que sempre esteve não pode ser tirado, porque aquilo faz parte do movimento. Então, agora, para além da capoeira, a gente não coloca o bumbum no chão, a gente não roda com o joelho, por óbvias questões que têm a ver com significados. Para muito além, existe um desafio proposto ali dentro daquele espaço. Mas tudo que passe para juízo de valor e opinião, isso em algum lugar ou em algum caráter vai ser atravessado por juízo religioso. Então, tudo que a gente gruda em coisa, isso de alguma forma eu vou trazer juízo de valor. Então, eu acredito que a tradição ela vai até o ponto que a gente não tire o significado dos elementos que estão dentro da capoeira. A cantiga, o berimbau, os ataques, a defesa, a mandinga de corpo, é entender a sua conexão, emprestar o seu corpo para algo que está muito além do nosso ego, está muito além de quem está olhando de fora, está muito além. Então a capoeira, tudo está muito bem encaixado e a gente não veio para destruir isso. Isso, inclusive, deve se perpetuar, porque a gente fala que capoeira é resistência, a gente resiste quando a gente ainda fala dos antigos, de quem veio antes. Se eu falo de mim, de capoeira e vogue para frente, eu descaracterizo todo um rolê que já está existindo antes de Puma Camilê. Então, só para trazer isso para a minha história e resumir a tradição e fundamento, é sempre trazer quem veio antes de mim como a base, como a raiz que constrói todo o movimento e a cor que eu vou dar para as minhas novas perspectivas, que dizem respeito à minha corporeidade, à minha forma de existir, através de uma arte que está para muito além de mim. Perfeito, ó, cronometrei. Mestre Jean, meu amigo, o que você fala disso, meu amigo? Cavalo, eu preciso que você cuide de mim aí em relação ao tempo, porque eu sou extremamente desorganizado com isso. Quero aproveitar a oportunidade para saudar Puma. Viu? É um prazer te conhecer. Agora a gente está conversando. Lupita, já saudei há mais tempo. É uma oportunidade ímpar, concordo com você. Essa perspectiva da gente estar discutindo sobre esse tema, que ainda é tabu. Eu adoraria dizer que foi tabu, mas ainda é tabu. Lamentável. E aí eu já puxo para responder a pergunta, né? Discutir se é correto ou incorreto o uso da tradição é reduzir o debate. Para mim, isso é reduzir o debate. Porque o debate precisa estar assentado numa discussão social que tem como estrutura central o patriarcado. Existe respeito à tradição, que é estruturada num patriarcado que exclui o diferente. A gente precisa pensar sobre isso. Porque, muitas vezes, manter aspectos da tradição da capoeira é dar ao mestre um lugar de poder que pode violar corpos, que confunde autoridade com autoritarismo, que exclui pessoas que não atendem o dado padrão da cabeça dele. Por que eu estou trazendo esse elemento? Para a gente não pensar a capoeira como ilha, né? A capoeira é uma microcena dos conflitos sociais. Se eu estou numa sociedade adoecida do ponto de vista de lida com a inclusão, a capoeira que se expressa naquele lugar será uma capoeira adoecida também. Então é muito importante que a gente demarque, do meu ponto de vista, e eu não tenho condições de representar todos os mestres, eu sou um mestre fuleiro, Cavalo, mestrinho, não posso falar para todos os mestres, não. Do meu ponto de vista, o que a gente pode ter são princípios estruturantes em capoeira. Circularidade é um princípio estruturante. Aprender fazendo é um princípio estruturante. Ancestralidade é um princípio estruturante. Dentro desse princípio estruturante, a gente precisa ter alguns demarcadores. Porque, por exemplo, se eu digo que tradição da capoeira, ou que fundamento da capoeira é o uso de roupa branca, talvez eu esteja incorrendo numa temeridade, porque isso é muito recente. A manifestação da capoeira não pode estar estruturada num padrão de uniformização. Apesar, veja só, apesar de entender
que isso pode gerar uma ambiência para eu trazer minha mensagem. Então, para eu não agredir tanto, eu finjo estar parecido para poder levar minha mensagem. Tem um poeta português que diz assim: ver as coisas é fácil e vão, pois é por dentro das coisas que as coisas realmente são. A capoeira brincou historicamente com isso. Ela se fingiu de sistema para sucumbir o próprio sistema por dentro, né? Tem coisas que são assim difíceis de lidar, difíceis de falar, mas que a gente precisa discutir agora no século XXI. Não é? Eu acho que é muito importante isso. Veja só, a gente não consegue hoje falar sobre espetacularização da capoeira. Isso é um grave problema em capoeira. Quando a capoeira perde o sentido com o outro, de lidar com o outro, se transforma em algo só espetacularizado. E aí, quando eu falo espetacularizado, eu falo de todo o nível de chamar a atenção, que muitas vezes é para uma causa, e é importante, fundamental para que a pessoa visualize o que está sendo discutido ali. Vou parar, cavalo. Só para eu concluir o raciocínio, é rápido, eu prometo. Então, que é legítimo e tal, mas que precisa ter capoeira como ponto assim, prioritário. Só para trazer um exemplo para ilustrar isso. Vocês lembram da revista Capoeira, quando Tiazinha saiu na capa da revista? Eu lembro. Aquela foi uma das revistas mais vendidas. Mas Tiazinha não toca berimbau. Entende? Tiazinha não compreende fundamentos de capoeira. Mas a revista foi vendida porque tinha uma mulher que ficava seminua, exposta na mídia o tempo inteiro. Então é esse tipo de promoção que eu quero para a arte capoeira. Fica a indagação. Exato. Entende? Pra gente pensar. Valeu, desculpa aí, viu, insubordinação. Que não aconteça de novo. Que não aconteça de novo.